Faber-Castell Polychromos contra Supersoft. Quem vai ganhar essa batalha? Artístico, começando com mais um vídeo de o tema queridinho do canal, que é lápis de cor. Vocês sabem, é por isso que vocês voltam a este canal. Eu já tô sabendo, se você não é inscrito, se inscreva, que vídeos assim saem toda semana, tá bom? Bom, esse é um tema muito pedido, que a gente faz aquela comparação entre dois tipos de lápis de cor, né? A gente geralmente fez os testes máximos, que são os testes onde a gente vai ver item por item, se o lápis é macio, a pigmentação, como que faz a mistura das cores, qual que é a performance do lápis na hora da pintura, e esse teste máximo já foi feito para todos os lápis que a gente está avaliando aqui, tá bom? E hoje a gente vai colocar um contra o outro para ver como que é, na real, ali. Será que um vai sair melhor que o outro? Vale a pena você gastar mais dinheiro em um do que no outro? Compensa? Então vamos ver junto o que é o que. Hoje o teste é de Polychromos versus Supersoft. Supersoft não está na caixinha original, porque vocês sabem... Opa, tem um perdido aqui, ó. Derwent Procolor, né? Vamos tirar ele daqui. Vocês sabem que a caixinha do Supersoft, gente, ela é muito ruim, ela é uma embalagem plástica, geralmente só para você levar o lápis embora, porque ela é muito frágil, né? E então eu coloco aqui nesse estojo, que é um estojo bem legal que eu tenho, que cabe muitos lápis e tem de tudo aqui, e os meus Supersofts estão aqui, a gente vai testar daqui, tá? Como que funciona esse teste? A gente já fez ele no vídeo anterior, comparando o Polychromos contra o Prismacolor, tá? Que foi um vídeo mais pedido, aliás. Se você não conferiu, confere lá que tá um vídeo bem legal. Bom, esse teste eu separei algumas das categorias que a gente mais importa na hora que a gente vai usar esse lápis ou comprar esse lápis, e a gente vai destrinchar cada uma delas, tá? Então a gente vai ver textura, camada, a dissolução com solvente, como que é a prensagem do lápis, etc. E a gente vai junto aqui, um por um, tá bom? Bom, vamos começar com textura. O que é textura? Eu vou usar e vou descrever para vocês se ele é um lápis macio, se ele é um lápis duro, como que é usar este lápis, tá? A gente tem cores similares aqui, que eu acredito que seja a mesma cor, que é o azul cobalto, que a gente vai usar para essa verificação junto, tá? Vamos começar aqui pelo Polychromos. Polychromos, ele é um lápis que ele já é mais duro, mais seco, mas ele não é um lápis ruim de usar, ele não arranha, ele sai o pigmento muito fácil e muito rápido, mas ele não é um lápis extremamente macio, tá? Ele não é um lápis, como as pessoas chamam, lápis manteiga, né? Ele é um lápis mais seco mesmo, tá? Eu particularmente gosto bastante, porque a gente tem bastante controle da ponta, ele não gasta tanto, então ele tem uma textura gostosa de pintar. O Supersoft, vamos ver. Eu vou dizer que o Supersoft, ele é muito parecido com o Polychromos, na questão de o jeito que ele passa na folha. Aliás, ele é muito parecido mesmo. Só que a gente tem a sensação, quando a gente passa, que ele dá uma patinada. E essa é uma folha com bastante textura, tá? Geralmente a gente usa uma folha com textura para a gente verificar realmente como que o lápis vai preencher essa rugosidade, qual que é a velocidade que ele solta esse pigmento. E o Supersoft, ele patina, e já quando a gente passa de novo sobre ele, ele dá uma dançada aqui na folha, e o Polychromos não tem isso. No geral, eu acho que de maciez os dois estão assim muito, muito próximos. Só que com o Polychromos eu tenho a sensação que eu posso pintar mais e mais sem patinar, porque o Polychromos ele não patina de maneira alguma. Já o Supersoft, ó, ele já preencheu a rugosidade do papel totalmente aqui e o lápis já está dançando em cima da pintura. Bom, teste de camadas. É importante dizer também, gente, que eu não vou dizer, olha, esse aqui ele é melhor, esse aqui é pior que esse, mas a gente tem que ter em mente aqui que a gente está comparando um lápis profissional contra um lápis escolar, tá? Então, obviamente que o Polychromos ele tem que sair melhor neste teste. A gente já sabe que ele vai sair vencedor, pronto, acabou o vídeo. Não, não é isso. Só que o quanto que vale a pena, né? Às vezes você quer fazer para os seus estudos, para você desenhar uma coisa mais aí na sua casa, uma coisa mais tranquila, para os seus livros de colorir.
e está na dúvida entre comprar esses lápis, você não tem nenhum dos dois, né, mas você tem uma grana para investir, então talvez esse vídeo seja para você. Mas a gente já sabe, né, que o Supersoft, ele é um lápis de qualidade escolar, tá? Outra coisa que eu deveria ter mencionado e não mencionei, o que que faz um lápis ser de qualidade profissional e o que que faz ele ser de qualidade escolar, né? Eu já falei sobre isso em alguns outros vídeos, tá? Mas, se esse é o seu primeiro vídeo, é o seguinte, o lápis profissional, ele vai ter informação sobre a resistência à luz e ele vai ser mais fácil de você soltar o pigmento no papel. Geralmente é um lápis mais macio, ele é um lápis que dá o resultado que a gente espera mais rapidamente. Já o lápis escolar, você tem os lápis mais macios, só que a gente tem um grande problema de durabilidade do seu desenho, tá? Porque depois que o seu desenho é exposto à luz com os lápis escolares, ele apaga. Então, a cor, né, o azul, que seria aqui no caso, ele vai sumir depois de um tempo. Isso é muito normal nos lápis escolares. Eles não são resistentes à luz, eles perdem esta cor. Outra coisa é a pigmentação. Esses tons de azul aqui, teoricamente, eles são os mesmos tons. Infelizmente, a gente não tem o nome da cor no Supersoft, mas pelo corpo parece muito. Porém, quando a gente coloca no papel, é diferente. A gente vê que o Polychromos é muito mais pigmentado do que o Supersoft. Então, ele tem uma quantidade a mais de tinta, né, de pigmento, para dar cor no lápis, no profissional, do que no lápis escolar, tá? Bom, vamos continuar o teste e eu vou falando mais detalhes no decorrer do vídeo. Camadas. O teste de camadas a gente fez nos dois naquela versão do teste máximo, onde a gente tem todos os detalhes. Eu vou deixar linkado para que vocês possam ver depois, caso você queira se aprofundar mais nestes testes e nestes lápis, tá bom? O teste de camadas nada mais é que é a sobreposição de várias camadas de lápis para ver o quanto ele aguenta, tá? O quanto este lápis ele vai aceitar um sobre o outro sem ele começar a patinar, sem ele começar a soltar do papel, todos esses problemas, né? Então eu vou acelerar o vídeo e aí a gente conta no final. Bom, a gente terminou aqui com 18 camadas no Polychromos e o Supersoft 11 camadas. Eu vou dizer que, na verdade, gente, no Supersoft ele já começou a dar aquela encerada ali na quarta camada, eu já pensei, não vai dar certo. Eu vou dar um zoom aqui para vocês verem como que está homogêneo as camadas do Polychromos. Olha só, a gente tem um tom de verde, né, um tom mais estranho aqui, mas eu consigo colocar cor acima de cor. Se eu quiser, eu ainda consigo colocar mais cor aqui. Já o Supersoft, olha só o que aconteceu. Ele começou a separar os tons. A gente tem um risco aqui azul no meio, e o vermelho ficou meio do lado, o amarelo já não pega mais. Isso aconteceu por quê? Porque ele encerou, ele criou uma camada de cera e não deixou nada mais grudar ali, tá? Então, esse tipo de situação é muito ruim quando a gente vai pintar, porque a gente começa a ter estes problemas, onde a gente não consegue colocar mais camadas de tinta, né? Mais camadas de lápis de cor. Mesmo aqui, ó, por exemplo, onde a gente sentiu a textura dele, aqui já está totalmente coberto. E aqui no Polychromos a gente ainda tem espaço, tá? Então isso é uma das grandes diferenças na hora que a gente for encontrar um lápis profissional versus um lápis escolar. Bom, agora a gente vai para o teste do solvente. O que é o teste do solvente? Eu tenho aqui dois blocos de cor. Aliás, nestes blocos aqui, a gente já consegue ver a mistura das duas cores no lápis cru mesmo, sem ter nada adicional, só o lápis mesmo. Olha só, os dois eles formam um verde, mas olha o verde do Polychromos como é muito mais rico do que o verde do Supersoft. O Supersoft ele forma aquele verde mais acinzentado, um verde mais menos pigmentado, né? Enquanto o Polychromos a gente tem aquele verde bem forte, bem marcado mesmo. Isso acontece por quê? Geralmente também, quando o lápis de cor escolar ele é produzido, a cor ela é produzida a partir de diversos pigmentos. Então você tem
um pigmento azul, um pigmento vermelho e um pigmento amarelo, e essas misturas de cores, elas são juntadas, né, para chegar no tom certo que eles querem imitar, por exemplo, esse azul cobalto. Quando a gente tem um lápis profissional, na maioria das vezes, os pigmentos, a quantidade de pigmento é bem menor na mistura deles em si. Então a gente tem, por exemplo, um azul cobalto feito somente com o pigmento azul cobalto. Isso vai fazer com que o lápis em si, na hora que a gente for usar e misturar com outra cor, a gente não vai estar misturando várias cores e vai deixar a nossa pintura acinzentada. A gente só está misturando o puro azul cobalto com o amarelo, que é o amarelo de cádmio que a gente utilizou aqui. Então a gente está usando só 2 pigmentos, isso torna a mistura e o resultado dessa mistura muito mais rica. Provavelmente aqui no Supersoft a gente tem um azul e um amarelo que ele é produzido a partir de outras cores, por isso a gente fica com esse verde mais lavado, tá? Bom, vamos lá. Os dois fazem uma mistura boa, tá? Mas o Polychromos fez uma mistura muito melhor. E a gente vai usar a nossa caneta Blender da Derwent, tá? Se você quiser ver como que esses lápis se dissolvem com outros materiais, é só verificar o vídeo de teste máximo deles. Bom, aqui eu vou começar do lado azul com movimentos circulares. A caneta ela vai começar a derreter esse pigmento e vai fazer com que essa tinta, entre aspas, penetre na rugosidade do papel, deixando uma superfície bem lisa e bem homogênea para a gente. E aqui no Polychromos a gente tem esse resultado muito bonito, onde a pintura fica bem viva e bem completa, tá? Dá para notar facilmente que a caneta deixa essa marca de caneta mesmo, né? Essa texturinha. E isso acontece porque a gente está usando uma caneta. Se a gente estivesse usando o solvente de tinta a óleo, ficaria melhor. Vamos fazer agora a dissolução do Supersoft. A gente também vê que ele dissolve, mas logo de cara a gente vê que não é tão rica a coloração que a gente tem com o Polychromos, né? O Polychromos a gente consegue um resultado mais vivo, mais rico. O Supersoft, apesar dele dissolver também, não fica tão saturado a cor, não fica tão pesado, mas ele também dissolve. Com certeza aqui no Supersoft trabalharia com mais e mais camadas. Se eu quisesse no Polychromos eu pararia por aí e tudo bem. Agora o teste de prensagem. O que é o teste de prensagem? Se você já assistiu alguns outros vídeos do canal, eu tenho um vídeo onde eu ensino 7 dicas de como que você pode pintar melhor com lápis de cor, eu vou deixar linkado aqui, e a prensagem é uma das técnicas. A gente usa a prensagem para deixar a nossa pintura mais polida e mais bonita, tá? Então o que é isso? Basicamente eu faço um sanduíche de 2 cores, eu tenho aqui o vermelho, que é, no caso, o vermelho de cádmio e o amarelo de cádmio, embaixo e em cima o amarelo, né, vermelho por baixo e em cima o amarelo. E eu repeti a mesma fórmula com o Supersoft e a gente vai prensar, a gente vai apertar essas cores uma com a outra usando um lápis branco. E eu quero ter um resultado em um tom próximo a um tom de pele, sem marcas de papel, sem marcas de rugosidade e bem polido. Vamos ver como que vai funcionar este teste aqui para os 2 lápis. Então, eu venho aqui com um movimento circular, já dando uma apertada mesmo para prensar bem esse pigmento para dentro da rugosidade do papel. O meu Supersoft branco está um toquinho já. Bom, olha só que engraçado. O Supersoft, ele tem um branco mais frio, mas bem mais forte, tá vendo? A gente consegue realmente tampar com o branco quase, e ele dá uma clareada bem maior na nossa pintura. Já o Polychromos, o branco ele é um tom mais amarelado, né? Ele não é tão frio, e ele faz a prensagem da cor também e deixa bem uniforme, assim como o Supersoft. Aqui, nesse resultado, os dois saíram bem, nenhuma marca de papel ficou por baixo e eu achei que ficou legal, mas a finalização mudou porque o lápis branco é diferente de um para o outro. Pigmento. Bom, a gente vai ver aqui como que é a quantidade de pigmento. A gente vai ter uma ideia
que a gente já está tendo aqui, né? Mas só para a gente pegar aqui uma cor similar, né? Que é este violeta, a gente com poucas passadas, a gente já tem uma cor bem saturada aqui no Polychromos. E este é o Super Soft. O Super Soft, ele também entrega uma coloração boa, mas se você reparar, não é tão forte, não é tão pesado quanto o Polychromos. Apesar da saturação dele ser bem legal também. Ele acho que, para categoria escolar, ele é um dos que tem uma melhor pigmentação. Uma coisa que me incomoda um pouco no Super Soft é que ele parece, né, por ele ser mais encerado, ele parece que ele fica com uma camada um pouco branca em cima, uma camada, realmente uma camada mais encerada. Então isso deixa as cores um pouco mais apagadas, mas isso é algo deste lápis específico. Mas olha só que engraçado. Eu estou apertando bem, esse aqui é o máximo que eu consigo chegar de tom com o Super Soft. E aqui, opa, eu vou apertar bem o meu Polychromos. O Polychromos ele solta mais pó até porque ele não tem tanta cera como o Super Soft tem. E a gente tem um tom um pouco mais escuro do que o Super Soft. Então eles são lápis mais pesados de cor. E é isso que a gente espera, né? Quando a gente tem um lápis profissional, a gente quer que ele seja extremamente saturado, porque se a gente quiser derreter esse pigmento e utilizar como uma pintura, eu preciso ter pigmento ali para esse pigmento correr para o papel e não deixar a pintura sem cor, né? Uma pintura sem vida. Bom, aqui a gente tem dois bloquinhos, que eu fiz um bloco aqui extra, tá vendo? Eu errei, mas é aqui. O que é esse teste aqui? Para a gente saber se ele borra ou se ele não borra. Então você vai lá fazendo sua pintura, né? Pintando o seu livro de colorir maravilhoso, de repente você passa a mão e perde todo aquele desenho, tudo vai pro beleléu. Vamos fazer aquela passada de dedão com força para a gente ver como que vai ser. Polychromos Super Soft. Olha só, o Polychromos ele borra bem mais, hein, gente? Polychromos ele borra porque ele não tem essa proteção de cera que o Super Soft tem. Tá? Como a estrutura dele é um lápis oleoso, o pigmento está muito mais fácil de ser acessado do que o Super Soft. Então o Super Soft, como ele tem uma camada de cera, ele é muito mais encerado, ele é mais protegido, obviamente. Eu não sei se vocês percebem também, este aqui já é uma comparação de pretos, tá? O Polychromos, ele tem um preto mais intenso, enquanto o Super Soft a gente tem um preto mais acinzentado. Ele não chega a ser um tom preto tão forte quanto o Polychromos. Aliás, parece que no Super Soft as cores são um pouco mais frias, enquanto no Polychromos a gente tem um tom mais quente, né? Mais puxado para o amarelo para todas as cores. Bom, agora é aquele teste, né, que a gente faz aquela pergunta. Ele encera? Eu vou dizer aqui que a gente tem uma pintura muito agradável com o Polychromos e eu nunca senti esse lápis encerar de maneira alguma. Parece que eu posso passar várias e várias vezes, eternamente, aí, camadas que a gente não tem a sensação de enceramento. Já no Super Soft, a gente tem a sensação de que ele encera logo ali na segunda, terceira camada que você vai passar o lápis por cima, você já sente a camada de cera e o lápis dá aquela patinada no papel. Então, dependendo da técnica, dependendo do papel, do jeito que você pinta, talvez isso seja um problema para você. Porque quando ele dá essa encerada, a gente tem dificuldade para colocar mais cor em cima. Eu acho que eles fizeram um lápis tão ceroso justamente para que ele possa soltar melhor essa cera no papel e ser mais macio para o uso, né? Só que, em contrapartida, a gente tem este problema, que é a quantidade de cera não deixa que a gente coloque mais e mais camadas. Bom, agora é o teste do detalhe. Eu tenho aqui o meu preto e o meu preto, né? Os dois pretos, obviamente. Eu vou pegar uma lixinha aqui e eu vou dar uma lixada no preto para ficar com a ponta bem fininha. Bom, olha lá. Eu tô com o meu Super Soft e o meu Polychromos, os dois estão com a ponta bem fininha. E o que eu quero ver nesse teste? Se eu for fazer um pelo de animal, se eu for fazer um cílio, um cabelo, qualquer coisa que eu precise de uma ponta fina,
esse lápis vai conseguir me entregar aquele detalhe que eu preciso? Porque isso é muito importante quando a gente vai fazer pequenos detalhes, né? Pequenas colocações na nossa pintura, onde a gente quer dar um destaque especial e a gente não pode colocar muita pressão também, né? Vamos começar aqui com o Polychromos. E geralmente o Polychromos ele é o campeão dessa seção, porque eu consigo fazer fios muito finos e saturados com ele, tá vendo? Aqui relativamente tranquilo essa experiência. E o Super Soft. Super Soft também ficou bem parecido, só que eu acho que aqui o Super Soft ele vai começar a perder ponta. Ele vai perder a ponta mais rápido, tá vendo? Vou colocar aqui contra o papel. O Super Soft ele começa a perder a ponta mais rápido que o Polychromos, então eu teria que apontar mais, porque a composição dele, por ser diferente, ela acaba dissolvendo mais rapidamente que o Super Soft, mas os dois funcionaram. Porém, acho que o Polychromos ainda é mais legal porque ele acaba entregando uma situação mais saturada, né? Principalmente quando a gente vai passar, né? Aqui a gente está passando direto no branco, na própria folha, mas quando a gente vai passar em cima de outras cores, é que é o problema, né? Por exemplo, aqui. O preto já não pega direito em cima da própria cor, em cima do próprio lápis do Super Soft. E aqui, no Polychromos, a gente ainda tem o lápis aparecendo, tá vendo? E aparece bem mais. Aqui pega, mas fica mais fraco, tá vendo? Aqui já pega bem mais forte. Bom, questão de cores. O Polychromos a gente vai ter 120 cores. Vem aqui nessa caixa, onde você tem todos os lápis separados, bonitinhos, funciona muito bem. No Super Soft a gente vai ter 50 cores, é o máximo que tem. Então é uma cartela baixa de cores, na minha opinião, porque o próprio Ecolapse tem mais cores do que o Super Soft. E, assim, é o lápis mais gostoso da linha escolar da Faber de se pintar, sabe? Eu acho que quando você compra um lápis como o Super Soft numa idade acima dos seus 20 anos, né, na época que você já saiu mesmo da escola, é porque você quer ter um prazer de pintar, um prazer de desenhar, então ele podia ter mais cores, eu acho que seria legal. Então o Super Soft tem 50 cores, Polychromos 120 cores, Polychromos detona nessa função, né? Resistência à luz, a gente tem excelência aqui no Polychromos, e no Super Soft a gente não tem nenhuma informação sobre a resistência à luz. Eu já falei várias vezes sobre isso, o Polychromos a gente tem aqui anotado os 3 risquinhos, né, as 3 asterísticos aqui no final do lápis, que indica que o lápis, sobre exposição solar, né, sobre exposição da luz, essa pintura feita com ele dura até mais de 100 anos, enquanto a gente não tem nenhuma informação dessa no Super Soft. Ou seja, se você for fazer uma pintura que você vai pensar em vender com o Super Soft, é algo que você tem que pensar mesmo, porque provavelmente se você vender essa pintura, a pessoa pode ter o desenho dela apagado depois pelo tempo, tá bom? Bom, corpo. O que a gente fala de corpo de lápis, né? O Polychromos ele acabou se tornando praticamente a nossa referência em acabamento, porque ele é um lápis extremamente robusto, ele lembra muito um lápis de olho. Ele tem o corpo dele é extremamente envernizado, né? Então a gente não tem a sensação de estar pegando num material que seja de baixa qualidade. Todas as informações são neste dourado, né? Bem bonito. Então a gente tem aqui Alemanha, Polychromos, Faber-Castell e um friso dourado no final. Na parte de trás a gente tem o nome da cor, o número da cor e a resistência à luz, que varia de 1 estrela a 3 estrelas, tá? Então 90%, se eu não me engano, 95% da caixa é resistente à luz por mais de 100 anos. Já aqui no Super Soft a gente tem um corpo também bonito para um lápis escolar. A madeira do lápis ela é tingida de preto, então dá um visual bem bonito, é um lápis que chama atenção, é bem legal. A gente vai ter Eco, Super Soft, Faber-Castell e a cor do lápis ela é pintada aqui. Isso aqui é uma falha que eu acho muito triste na Faber-Castell de não ter colocado nome nessa cor de lápis, né? Nome nos lápis, porque você não tem como classificar, você tem
vários vermelhos, vários azuis, mas você não sabe qual é qual. É muito ruim para quem pinta, para quem segue tutorial, precisaria ter nome sim nestes lápis, tá? Bom, uma coisa que os dois têm em comum é que os dois têm a proteção da mina aqui no fundo. Não sei se vocês conseguem ver, mas a capinha, né, de trás aqui, ela protege, esse verniz protege a mina de infiltração de água, de qualquer outro problema que possa acontecer, e se você não tomar cuidado com os seus lápis, ela tem essa proteção, isso é muito legal. Para essa linha, né, outros lápis eu sei que não tem, então a Faber-Castell acertou nisso. Mas assim, de corpo, com certeza o Polychromos ganha. Até porque a gente tem aqui no Supersoft uma mina que é relativamente frágil. Dependendo do papel que eu estou usando, da pintura que eu estou fazendo ali, ela quebra. E com o Polychromos isso nunca aconteceu comigo. Eu nunca quebrei a ponta deste lápis, a não ser uma vez que eu estava apontando. Mas o que acontece? No Polychromos, essa mina ela é colada no corpo de madeira do lápis. Então, para quebrar é muito, muito difícil. Já no Faber-Castell Supersoft, isso não acontece, então a gente tem uma fragilidade maior deste lápis, tanto que vocês podem ver, por exemplo, o toco que está ao meu branco, porque é um lápis que a gente usa mais e também quebra mais, porque geralmente a gente faz a prensagem com ele, então a ponta acaba sendo mais fragilizada e o lápis vai embora mais rápido. E compare com o Polychromos, né? Aliás, você pode ver também a questão da construção do lápis nas pontas que a gente consegue fazer. O Polychromos eu consigo fazer pontas extremamente longas que o lápis não vai quebrar, ele é firme. Em qualquer momento que eu for pintar, eu sei que a ponta vai segurar a pressão da minha mão. Agora, se eu fizer essas mesmas pontas no Polychromos, no Supersoft, a gente vai ter problema de quebra sim. Outro detalhe que vocês podem ver em relação ao lápis profissional quanto ao lápis escolar é que o tamanho, né, dessa mina, a grossura, é bem maior no lápis profissional. Ou seja, isso também mostra mais resistência. Você tem mais material dentro do corpo do lápis profissional do que um lápis escolar, que é bem mais fino. Eu não sei se vocês vão conseguir ver exatamente o que eu quero dizer, mas a gente tem aqui mais grossura neste lápis profissional do que no lápis do que no Supersoft. Então aqui no corpo do Polychromos a gente vai colocar como excelente, e do Supersoft ele não é ruim, ele vai ser um corpo comum. Ele não deixa a desejar, ele podia ser melhor por causa da questão do nome, mas ele não deixa a desejar nesse sentido. Eu acho que é um dos melhores corpos escolares do mercado, tá? Agora o teste do lápis branco. Eu vou fazer rapidamente aqui uma pintura nesse quadradinho e a gente vai passar o lápis branco em cima para ver qual que vai ser o melhor lápis branco entre os dois. Bom, para que a gente quer saber, né, se o lápis branco ele é importante ou não? Por quê? Eu tô lá no final do desenho e eu quero dar aquela luz, né? Quero colocar aquele ponto final, a cereja do bolo e já está tudo pintado. E eu tenho que usar o branco para fazer isso. E o branco ele precisa pegar no lápis, né? Ele precisa pegar sobre aquelas camadas de cor. E se isso não acontecer, não tem sentido a gente ter o lápis branco, né? Então, para isso a gente vai fazer esse teste aqui. E eu já venho aqui... Esse teste aqui, gente, já está bem saturado, tá? As cores já estão bem prensadas, esses vermelhos aqui. E a gente tem o Polychromos aqui, que ele não é um exemplo de branco, tá? O branco do Polychromos nunca foi aquelas coisas. Então você pode ver aqui com os riscos, né? Para tentar tirar um fio, por exemplo, se você for fazer um fio branco, é bem difícil você ter um resultado promissor. Se você der uma prensada, a situação é melhor, tá vendo? Mas, para fazer detalhes com o lápis branco, a gente fica um pouco no chinelo. Supersoft. Fios, também um problema. E na prensagem, a gente tem uma situação também um pouco melhor. O Supersoft é aquele negócio, gente. Já tô sentindo aquela enceradeira mandando ver aqui, ó, porque tá patinando demais. Mas com muita devoção e muita força de vontade, você até consegue um branco decente, até mais forte do que o Polychromos, porque realmente o branco da Supersoft ele é mais forte mesmo. Acho que se eu passar aqui sobre o Polychromos, a gente talvez tenha um resultado até melhor, vamos ver.
Não mudou nada. Ah lá, começou até a esfarelar, enfim. Mas você pode ver que Supersoft a gente tem um resultado bem melhor do que o Polychromos. O Polychromos soltou bastante pó aqui, tá vendo? Isso pode acontecer. Algumas cores soltam mais pó que outras. Bom, agora vamos falar da questão final, né? O quanto que custa cada um desses lápis, se vale a pena você investir o seu dinheiro neles. Eu sou suspeito para falar porque Polychromos é um dos meus lápis favoritos. Se eu tivesse que ficar só com uma caixa de lápis de cor, provavelmente eu escolheria eles. Então eu não quero deixar a minha opinião influenciar a sua, tá? Como o Supersoft ele é um lápis bem mais em conta, você pode experimentar. A primeira caixa que eu comprei foi Supersoft para usar, para experimentar. E depois eu fui passando para o Polychromos aos pouquinhos aí para ver, né? Não comprei logo a caixa inteira porque eu queria saber se realmente gostava, se funcionava para mim. Então, a gente consegue fazer isso com o Polychromos porque ele vende avulso, tá? Cada lápis você encontra aí na faixa de 8 a 10 reais. Eu já achei até por 6 reais, mas a gente sabe que o dólar só tem subido, ele é um lápis importado. Então, no unitário, você vai encontrar por este preço. A caixa de 120 cores, a última verificação que eu fiz, estava R$ 1.200. Considerando que o dólar subiu muito, ele está um pouco salgado sim, por isso que eu aconselho você a pesquisar e ver se você gosta, compra uma, duas cores ali para você testar, ver se é isso que você quer antes de você investir numa caixa completa dele. Supersoft não vende avulso, então você tem que adquirir a caixa toda, que o máximo é de 50 cores. Eu acabei de fazer uma verificação na internet e a caixa toda você encontra de 96 a 120 reais. Essa é a média de preço que você encontra para todos os lápis do Supersoft, tá? E assim, é uma comparação, por um lado, um pouco injusta, porque a gente está comparando um lápis profissional com um lápis escolar, mas é um teste que vocês queriam ver bastante, e eu acho que foi válido para esclarecer algumas dúvidas de como que é a performance de cada um, como que vai sair. Obviamente, se você pintar um desenho com policromos, você vai ter uma pintura mais rica, o seu desenho vai ficar mais vibrante e tal. Supersoft, você consegue também essa vibrância, você consegue pinturas muito bonitas, porém você vai ter mais cansaço. Para você tirar o pigmento, você vai ter que trabalhar mais e você tem que lidar muito bem com essa lance dele encerar, né? E ele encerando, a gente não tem como construir muitas camadas e isso pode ser ruim para pessoas que têm a mão pesada. Bom, antes eu pintava, né? Fazia uma pintura nova para a gente fazer a comparação lado a lado dos dois lápis que a gente está testando. Mas agora eu acho que simplesmente mostrar os desenhos que eu tenho com eles, acho que é mais rápido do que ter que refazer todo o processo de pintura, né? Assim vocês já veem aí no máximo do capricho que eu colocaria num desenho, porque geralmente quando eu faço aqui para a gente fazer para os vídeos, é um desenho bem mais rápido, né? Bem mais descompromissado, tá? Então aqui, por exemplo, é uma pintura que eu fiz com o Polychromos. Você vê que a gente tem uma certa transparência no lápis, né? A gente consegue ver um pouco do fundo dessa aquarela e o lápis está aqui por cima, mas as cores estão bem ricas, está bem saturado, o lápis foi prensado e deu uma polida muito boa. Deste lado a gente tem Supersoft, e o único ponto que eu não tenho Supersoft aqui são alguns pontos pretos aqui do fundo dessa árvore, porque o preto do Supersoft deixa um pouco a desejar, a gente não tem aquele preto tão escuro quanto a gente gostaria, então eu tive que apelar para um outro lápis, que foi o próprio preto, na verdade, eu acho, do Ecolapse, e aqui no meio do olho dele eu coloquei caneta, essa caneta mesmo, caneta nanquim. Só que toda essa penugem, todo esse trabalho aqui foi feito com o Supersoft e a gente consegue também um resultado muito bonito, uma transição de cores bem legal, fica vibrante, né, toda a pintura, porém é um desenho que encerou bastante para fazer e principalmente aqui a gente usou essa aqui é uma folha que é o Canson XL Bristol, e ela é super lisa essa folha, então eu não sei porquê, mas a ponta do lápis quebrou muitas vezes enquanto eu estava fazendo essa pintura. Eu não sei se é por causa do atrito que estava rolando ali no momento da pintura ou alguma outra questão.
E como vocês podem ver, ele é um desenho que ele está cheio de detalhes, né? Linhas bem finas. Então eu tive que usar sempre a ponta muito fina do lápis para conseguir chegar neste nível de detalhes para este desenho. E é uma coisa que eu acabei tendo que apontar muitas vezes, lixar a ponta do lápis para poder manter este nível de precisão, coisa que eu não consigo tão fácil, porque ele é um lápis que ele encera muito, então a ponta dá uma gastada muito rápido. E aí a gente fica patinando demais na hora de tirar. Deu trabalho fazer este desenho, mas você vê que é possível sim você conseguir um resultado bonito com este lápis. Não é o lápis específico que vai fazer o seu desenho melhor, é técnica e estudo, né? É isso que vai fazer a diferença. Então, se você está na dúvida entre comprar o Polychromos e o Supersoft, a minha dica é o seguinte: se você não tem nenhum, compre o Supersoft, pinte com o Supersoft o máximo que você puder, e aí você vai comprando os pouquinhos do Polychromos para que você possa, quando você chegar ali no Polychromos, você conseguir usar o máximo dele. Porque ele também não é um lápis simples, né, de usar. Às vezes as pessoas pensam, a pessoa conseguiu fazer um desenho legal porque ela usa X lápis, Y lápis, isso não tem nada a ver. É importante que você tenha a sua técnica, que você saiba fazer para que você consiga resultados bons. Então, não ache que o lápis vai fazer um milagre por você, tá? Vá com o Supersoft e vá depois evoluindo, passando para o Polychromos. Eu acho que é o mais sensato a fazer, a não ser que você tenha dinheiro. Se você tiver dinheiro, já manda ver no Polychromos, que você aprender com um lápis de alta qualidade é outra coisa. Bom, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, que tenha te ajudado, e se te ajudou de qualquer maneira, por favor, dá aquele like e pense aí em se inscrever no canal para ajudar a gente a continuar crescendo e trazer mais conteúdos assim, tá bom? E a gente se fala agora no próximo Artístico. Até mais!